Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Hoje, naquele formato gostoso de perguntas e respostas com tempo definido, né? As coisas ficam bem mais claras desse jeito. O que não é nada claro é o tema do programa, o assunto a ser discutido. Bastante polêmico e que divide opiniões. A pergunta é muito clara e muito simples, muito direta. O crente pode ficar endemoniado? Essa é a pergunta. Pessoa que já foi salva pelo poder, né, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, pela fé, né, a pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador, nasceu de novo, enfim, aquele jargão que os crentes estão acostumados a usar. O salvo pode ficar endemoniado? Uns dizem que sim. Afinal de contas, o salvo não deixa de ser humano, né? E continua sendo alvo do diabo. Inclusive a própria Bíblia diz isso, que o diabo é um leão que ruge e fica ao redor de quem? De quem já é dele? Não, de quem não pertence a ele, buscando a quem possa tragar. O que significa tragar nesse caso? Né? Com certeza não é dar uma arranhadinha, não é verdade? Tragar é devorar, enfim, né? E se ele fica ao redor buscando quem possa tragar, é porque isso é possível. Para outros, não. Né? O fato de alguém ter nascido de novo faz dessa pessoa alguém especial. Tão especial que tem o seu nome inscrito no livro da vida, o Espírito Santo vem fazer residência nessa pessoa e, portanto, não há espaço nem condições para o diabo possuir essa pessoa. O assunto é antigo, divide opiniões, não é de hoje, e suscita dúvidas grandes e importantes. Isso porque nós estamos, até esse preciso instante, focados na discussão analítica daquilo que a Bíblia diz. Quando nós vamos para a experiência, para os casos concretos ao longo da história, a discussão se amplia e se complica muitíssimo. Então o que é que o Vejam Só fez? Né? Trouxe dois eruditos, homens de Deus, que creem na palavra do Senhor, que têm experiência profunda no assunto, um que acredita na possessão de crentes, o outro que não acredita, e eles vão se inquirir mutuamente. Você vai ouvir as perguntas, as respostas, os comentários, e quando o programa terminar, todos nós teremos farto material de excelente qualidade para tirar as nossas próprias conclusões. Aproveite. Está no ar o Vejam Só. Oi, estamos começando o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Você já sabe, para ganhar os presentes da Agrade, você precisa ser sorteado e, para concorrer, a inscrição é feita por meio do seu voto. Enquete. A enquete está postada na nossa página lá na internet. Vejamsó.com.br é o nosso endereço eletrônico. Vote na enquete, seu nome estará então na base de dados para todos os sorteios que a gente vai fazer aqui, tá bom? Olha, o tema de hoje é bastante instigante e para discuti-lo nós trouxemos, mais uma vez, o professor Johnny Bernardo. Ele é da Igreja Evangélica Brasil para Cristo, professor de teologia lá nessa denominação. Johnny Bernardo, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, Heber. Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Fora os protestos de domingo, tá tudo beleza. Onde fica a Igreja Brasil para Cristo, onde o irmão pode ser encontrado? A nossa igreja, Heber, nós estamos com um novo salão. Alugamos um salão grande na rua Maurílio Ângelo Laurencetti, número 320, Jardim Santista. Fica lá no eixo do Barão de Mauá, na cidade de Mauá. Então, um local grande, nós estávamos com uma igreja pequena, cabia em torno de 50 pessoas, alugamos um espaço para em torno de 500 pessoas, mais ou menos. 10 vezes mesmo. Então, um espaço muito grande mesmo. Então, vai ser uma bênção de Deus. E convido os nossos amigos de Mauá para estarem conosco. A inauguração vai ser no próximo mês e creio que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Uma bênção de Deus. A escola que o senhor dá aula é lá também? Nós lecionamos na nossa igreja e também no centro de Mauá. Eu faço parte do NAPEC também. Ok. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado. Do outro lado,
volta ao programa o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista e do Centro Kairos de Apologética. Pastor Paulo Sérgio, paz e graça, tudo bem com o senhor? Paz e graça, graças a Deus, tudo bem, Heber. Prazer mais uma vez estar aqui participando desse programa. Quem quiser encontrar o senhor pessoalmente, vai aonde? Você pode ir na Igreja Batista Bíblica Betel, pastorei uma igreja em Guarulhos, né? Rua Água Doce 167, Jardim São Domingos, lá em Guarulhos. Nossos cultos, temos cultos de quarta-feira às 20 horas, temos cultos de domingo, escola dominical começa às 5, temos cultos às 18h30 também, então podem me ver lá. E tenho também um ministério, Centro Kairos de Apologética, onde a gente faz pesquisas e também auxilia as igrejas, né, dando palestras de treinamento para evangelismo e diálogo interreligioso. E a sede é lá mesmo? Aqui na Avenida Ipiranga, aqui pertinho da gente. Avenida Ipiranga, 877, 8º andar. São duas atividades separadas? Separadas. Muito bom, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que fico feliz de estar aqui. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema, depois a gente volta para saber qual vai ser a posição que cada um deles vai defender aqui no Vejam Só. A Bíblia dá alguns exemplos de pessoas sendo possuídas ou influenciadas por demônios. Nesses relatos, podemos encontrar alguns sintomas de influência demoníaca e também ter entendido de como um demônio possui alguém. Seguem-se algumas passagens bíblicas. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Em algumas dessas passagens, a possessão demoníaca causa enfermidade física, como inaptidão para falar, sintomas de epilepsia, cegueira, etc. Entre outros casos, faz com que a pessoa faça o mal. Em Atos, o espírito aparentemente dá à menina escravizada a habilidade de conhecer essas coisas além de seu próprio entendimento. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Somando-se a estas características físicas e emocionais, pode-se olhar para atributos espirituais como demonstrando influência demoníaca. Há algo que não podemos esquecer: Satanás e seu exército do mal nada podem fazer a ninguém a não ser com a permissão do Senhor. Sendo assim, você acredita que o salvo pode ficar endemoniado? É isso que vamos discutir agora no programa Vejam Só. O tema é esse: o salvo pode ficar endemoniado? Sim ou não? Vamos lá. Professor Nardo, a partir no próximo bloco o senhor vai fazer perguntas e tal. Mas nesse bloco aqui eu vou pedir para o senhor fazer um breve resumo da posição que o senhor vai defender. Então, Heber, a nossa posição é que o fato de uma pessoa ser crente, ser convertida, isso não significa que a pessoa está livre de ser tomada por Satanás. Quando Jesus diz, vigiai, orai sem cessar, vigiai, cuidai, tomar cuidado, para que o ladrão não vos chegue, nos tome de surpresa, e Jesus está dizendo o seguinte: você tem que tomar cuidado, porque o inimigo anda, como diz o apóstolo Pedro, ao nosso derredor. Para quê? Buscar uma fraqueza. Então a pessoa é crente, é convertido, adora o Senhor, está sempre na igreja, mas vigiar, o diabo pode sim entrar na pessoa, pode se apossar dela. O que isso significa dizer? Porque o pecado, Heber, ele está em nós. Paulo diz: o pecado habita em mim.
O pecado está em mim. A pessoa se converteu, mas isso não significa que a pessoa está totalmente livre do pecado. Nós somos pecadores até o retorno de Cristo, quando o nosso corpo será revestido, que é corruptível se tornará incorruptível. Então, nesse estado atual, apesar de convertido, batizado, anos de convertido, de crente, a pessoa continua sendo corruptível. O que é corrupção? A pessoa sujeita ao pecado. Se a pessoa é sujeita ao pecado, isso significa dizer que há, sim, brechas que Satanás pode aproveitar para tomar essa pessoa e ela cai endemoniada. Eu conheço casos de pastores que caem endemoniados em cima do púlpito. Então não é brincadeira isso. A pessoa tem que saber que o fato de ser crente não significa que o diabo não vai tentá-la. Mas isso também não significa, pastor Heber, que a pessoa seja constantemente usada por Satanás. Ela deu uma brecha, o diabo tomou a vida dela. Então é importante isso. Jesus fez a oração no Getsemane. Orai e vigiai. Tomai cuidado, para que o diabo não vos use, não vos tome. Essa que é a mensagem, fazendo uma versão atualizada. O diabo está aí para tomar a pessoa. Não tomar cuidado, o diabo vai sim tomar a pessoa e pode também levar completamente para o mundo. Então, a importância da vigilância. Muito obrigado, professor. Agora a gente vai falar com o pastor Sérgio Batista, da Igreja Batista Centro Kairos de Apologética, que vai defender, a partir do próximo bloco, por meio das suas perguntas e respostas, o ponto de vista de que um cristão autêntico não pode ficar endemoniado, né? É muito complexo, Weber, a gente classificar ou colocar a atuação de Satanás na vida de um cristão no mesmo nível da atuação dele na vida daquele que não é cristão, né? Ser cristão envolve um conjunto de coisas, entre as quais uma mudança de dominação, uma mudança, não é, de submissão. Então, eu acredito que, à luz das Escrituras, nós vamos ter que trabalhar com inferências para querer sustentar a ideia de que um crente fica endemoniado. Não é? Nós não temos um texto ou textos que sejam tão claros, autoevidentes, autoexplicativos, que lancem luz sobre essa questão. Não é? Nós temos textos ao contrário, que nos dão a ideia de que sim, que existe, estamos sujeitos, né? Eu concordo com o professor Johnny, estamos sujeitos a tentações, não estamos plenamente guardados da ação de Satanás, a Bíblia é muito clara sobre isso, não é? Porém, na minha opinião, existe um certo limite, exatamente por causa da posição que nós agora ocupamos a partir do momento que cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal. Muito bem, obrigado. Amém. E você? O que é que pensa do assunto? Vamos lá para a nossa página na internet e votar na enquete, né? O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br e a pergunta é: em sua opinião, um salvo pode ficar endemoniado? Um salvo pode ficar endemoniado? Na sua primeira resposta, sim. Uai, claro, ele não virou anjo. E se anjo vira demônio, imagina o ser humano, né? A segunda resposta é não, ele é de Jesus, quem é de Jesus o maligno não toca, está acabado, pronto. E a terceira resposta aqui é a minha, não sei, vou ficar sabendo no final do programa, mas eu tenho que votar agora para concorrer ao sorteio que vai ser feito no final do programa, então eu vou votar no não sei, tá bom? Votou, olha só o presentão. Primeiro presente, é uma pessoa só que vai ganhar, hein? Primeiro presente é esse comentário do saudoso irmão professor Davi Correia, sobre o livro de Malaquias, a mensagem da adoração corrupta, o mensageiro, né, contra a adoração corrupta. E o livro dele vem com um DVD com palestras em cima ou dentro do assunto do livro de Malaquias. É uma bênção. Eu vou sortear esse livro aqui. Ganhei pouco antes da partida do irmão Davi Correia para a glória, né? E vou mandar para quem for sorteado, juntamente com o brinde da grade, que hoje é o relógio. Olha só, o relógio da grade.
Está na hora de você se preparar para servir a Deus melhor. E tem uma unidade da grade perto de você, com o curso bíblico. Cobrindo a Bíblia inteira. Quem não conhece a palavra de Deus pode fazer o curso bíblico na grade. Todas as filiais da grade têm o curso bíblico, todas elas. Se você já conhece a Bíblia e tal e quer fazer outro curso, a grade também tem. Não em todas as filiais. Tem teologia, pós-graduação em teologia, tem cursos focados, como de escatologia, por exemplo, análise bíblica, tem cursos práticos, como Libras, língua brasileira de sinais, música, inglês e espanhol usando a Bíblia, curso para obreiros, curso de capelania, evangelismo. Então, o que você vai fazer? Vai anotar o telefone que está na tela, 0 operadora 11 3115 0819. Operadora 11 3115 0819. E amanhã, no horário comercial, você liga para a grade para saber quais são as unidades próximas de você e quais cursos são ministrados lá, além do curso bíblico, que eu sei que esse tem. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Deixa eu falar já, porque assim no próximo bloco a gente já vai direto para as perguntas dos nossos irmãos, né? Mas tem o meu blog, né, que não tem a ver com o programa, embora no meu blog você tenha acesso às opiniões que eu tenho sobre os temas aqui. Eu não exponho minhas opiniões durante o programa, para isso tem os convidados, né? Mas o Heber Diz está lá no Parla Heber, que é o meu blog, hebercocarelli.blogspot.com.br. Lá você tem artigos meus e também ensaios a respeito de vários temas, gravações de sermão em áudio, vídeos e também matérias esportivas, tá? Põe lá o seu comentário que qualquer hora dessa a gente se fala, tá bom? Estamos já. Ok, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegou a hora de conhecermos as perguntas e respostas dos nossos convidados. Hoje o programa tem aquele formato diferente, com tempo definido para fazer comentários, 3 minutos. O senhor pode acompanhar por aquele monitor e o irmão Johnny por aquele ou por esse, tá bom? Eu vou começar com o irmão Johnny Bernardo, o professor Johnny Bernardo, da Igreja Evangélica Brasil para Cristo. Ele vai fazer a primeira inquirição dele. Bom, primeiro, é um prazer estar com o Paulo Sérgio Batista. Eu conheço o irmão já só por telefone. Vocês estão lembrado? Lembrei. Lembrou? Lembrou agora. É um prazer estar contigo. Muito grande. Eu concordo com o irmão que, se nós formos comparar o cristão com o não cristão, há uma diferença sim. Aquele que é possesso no mundo não é a mesma coisa, não ocorre da mesma forma com aquele que é crente, convertido. Mas eu tenho uma questão importante aqui, para abrir essa etapa. Os casos de convulsão. Eu acho que na igreja do irmão já teve algum caso nesse sentido. Irmão que de repente cai no meio da igreja, sentado, cai, convulsionando. Como que você identifica uma convulsão? Espuma, baba e range os dentes. Isso, sabemos que cientificamente, é uma doença. Mas a questão há alguma relação entre possessão demoníaca e convulsão? E eu baseio essa pergunta no texto lá de Lucas, capítulo 9, versículo 42. Qual que é o caso aí? Lucas, capítulo 9, versículo 42. O senhor pode ler o texto? Posso ler, sim. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. No versículo 39 do mesmo capítulo, eis que um espírito o toma e de repente clama.
e o despedaça até espumar. E o sol larga depois de o ter quebrantado. Lá em Marcos, no Evangelho de São Marcos, que é anterior aos demais evangelistas, no capítulo 9, versículo 18, é o mesmo texto, mas ele acrescenta uma questão aqui. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam expulsar. Então temos duas características aqui, e Lucas coloca essa palavrinha aí, convulsão. Essa pessoa, esse rapaz, ele espumava e rangia os dentes. Isso é, como nós temos casos, eu já vi casos assim na igreja, a pessoa cair, convulsionar, ranger os dentes e espumar. Isso é uma doença, mas também há uma relação espiritual. Então a questão é essa: há alguma relação entre possessão demoníaca e convulsão? O senhor entendeu a pergunta, né? Entendi. 3 minutos para a sua resposta. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo falar em 3 minutos. Vou tentar. Vai ter que fazer. Eu acho que o primeiro desafio que nós temos, irmão Johnny, professor Johnny, o primeiro desafio que nós temos é o seguinte: é fazer o discernimento, não é? E fazer uma separação, porque é óbvio que nós encontramos na Bíblia claramente e de forma irrefutável o fato de que algumas enfermidades têm relação direta com a ação de demônios. Você citou esse caso, né, que o garoto está endemoniado, mas temos da mulher encurvada, temos outros, né, textos que fazem relação de doença com a ação de demônios na vida de alguém. Mas trazendo isso para o nosso tema, e nós temos que ver textos bíblicos que demonstram essa ação nesse nível na vida de crentes em Cristo Jesus, né, de pessoas salvas, e para a gente começar a discutir esse assunto no nível de que se esse limite e pode se afetar alguém, um demônio pode afetar um cristão como uma enfermidade no nível do que nós encontramos na Bíblia, nessas discussões com pessoas que não são crentes e que foram afetadas por enfermidade. Eu li um livro há algum tempo atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, Acute Bondage and Deliverance, Servidão Oculta e Libertação, de um pesquisador chamado Kurt Koch. Esse é um livro, que infelizmente nunca foi traduzido em português, e Kurt Koch foi uma das grandes autoridades em pesquisa sobre o ocultismo. E ele, nesse livro, ele trata a diferença, ele era um médico também, psiquiatra, então ele trata a diferença entre doenças psiquiátricas e possessão demoníaca. Ele é um guia para fazer esse discernimento. Então, eu acredito que o problema que ocorre às vezes dentro do tradicionalismo e do pentecostalismo, que dentro do tradicionalismo, se uma pessoa fica endemoniada num culto, chama o SAMU. Dentro do pentecostalismo, às vezes, passa mal, quer expulsar a enfermidade. Então, eu acredito que existem problemas que passam primeiro por uma questão que é a questão de discernimento. Eu acredito que existem características não só físicas, mas características espirituais que vão ficar claras para aquele homem de Deus, para aquela mulher de Deus que vai estar envolvido nesse trabalho de contato direto com essa pessoa que está possessa, e ele vai ter esse discernimento, não é? Através de um conjunto de coisas. Porque se eu for ver somente a semelhança, a partir dessa semelhança, determinar, olha, são a mesma coisa, eu não tenho como fazer a diferença entre doença, entre enfermidade natural, que estamos numa natureza decaída, e uma enfermidade produzida diretamente por um demônio. Muito obrigado, pastor. Professor Johnny Bernardo, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor. Eu concordo. Algumas enfermidades têm sim um lado espiritual. Isso é fato. Mas nesse caso aqui, eu cito um exemplo de um irmão chamado Edson, congregava na AD, Assembleia de Deus. Durante 20 anos, ele teve constantes convulsões. E isso, muitas das vezes, dentro da igreja.
E foram feitas várias campanhas, orações, o pastor orava por ele, os irmãos. E somente após um tempo, após esses 20 anos, ele ficou livre dessa enfermidade. Foi quando um missionário, vindo dos Estados Unidos, orou por ele e Deus o libertou. Então, passado esse tempo de 20 anos, esse período, ele não teve mais isso. É convulsão. É verdade, não existe, Paulo, uma prova física. Não tem como ter isso mesmo, na verdade. E que há alguma relação entre enfermidade e possessão demoníaca. Isso nós sabemos, não há o que se discutir. Não tem como provar cientificamente. Mas essa relação, esse texto que Jesus traz, esse registro que Marcos e Lucas nos traz, é uma grande semelhança. Tem uma grande semelhança com o que nós temos, observamos na igreja. Eu tenho certeza disso. Eu tenho um caso pessoal meu também. Eu com 3 meses, eu namorava com a minha esposa, a irmã dela, há muitos anos, sofria com convulsão constantes também. Isso foi um teste muito grande. Muito tempo sofrendo com isso. Com 3 meses que eu estava namorando com a minha esposa, eu fui na casa dela, a irmã dela estava lá, e ela teve esse episódio na casa dela. E Deus nos deu uma autoridade para orarmos por ela. E desde aquele dia, eu sou casado há 10 anos, nunca mais a irmã da minha esposa teve essa convulsão, que quase a matou. Então eu entendo isso, como nós acreditamos no poder de Deus, e que temos esses exemplos, que a pessoa pode sim ser tomada por Satanás e passar por isso. Eu conheço um caso hoje, uma pessoa que cai várias vezes dentro da igreja com convulsão e ainda não se libertou. Eu tenho certeza, baseado naquilo que nós temos nas Escrituras, que sim, o inimigo pode usar essa pessoa. E temos o exemplo de Paulo também. Paulo disse o seguinte: espinho na minha carne. Orei 3 vezes a Deus e ainda não consegui me libertar desse espinho, que é de um mensageiro de Satanás. Tá bom. Obrigado, professor. Agora é a vez do pastor Paulo Sérgio Batista de fazer a primeira pergunta dele ao professor Johnny. Então, professor Johnny, nós como cristãos acreditamos, eu creio que o irmão também crê, nós acreditamos na suficiência da Escritura, né? Nós acreditamos que existe que tudo aquilo que é importante, aliás, Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós acreditamos nesse texto, e esse texto demonstra que a Escritura ela contém em si as respostas necessárias para que eu me torne uma pessoa que eu aprenda, não é? Que eu possa me corrigir, que eu possa ser instruído na justiça e que eu possa me tornar perfeito, não no sentido de que aqui eu possa me tornar perfeito no sentido de não errar, não pecar, mas perfeito no lugar de estar plenamente capaz de ser usado para aquilo que Deus quer me usar. Não é? A ideia de perfeito no sentido de apto a ser usado por Ele. Nós acreditamos nisso, eu creio que o irmão também acredita. Mas a grande pergunta, não é? O seu questionamento quando diz que de fato não existe prova científica, né? A ciência não vai trabalhar com isso mesmo, não é? Isso vai ser um vácuo dentro da ciência. Mas eis aí a grande questão. Nós acreditamos nessa suficiência. E a partir dessa suficiência, eu queria repetir mais uma vez aquilo que ficou nas entrelinhas do meu comentário. Qual texto bíblico é usado pelo irmão para fundamentar a sua tese de crentes endemoniados? Qual texto que você usa para dizer assim, ó, isso aqui, claramente, porque nós temos textos bíblicos que falam de pessoas endemoniadas, incrédulas, são claros, autoevidentes, não precisa ninguém explicar. Eu bato o olho no texto, o texto responde por si mesmo. Mas a grande pergunta, meu irmão, é essa. Qual texto nós podemos ter em mãos para dizer assim, ó,
Isso aqui é uma prova autoevidente, clara, explicativa, de que um crente pode ficar endemoniado. Na Escritura, não é? Porque eu temo muito, Heber, não que a experiência ela não tenha valor. Eu acredito na nossa experiência em muitas questões. Porém, eu fico com muito receio de um evangelho pragmático, desse evangelho que acaba formando uma teologia em torno de coisas que eu experimentei, que eu vi, e acaba deixando essa suficiência, né, esse limite da suficiência da Escritura à deriva. Então, essa é a minha pergunta. A pergunta é: qual é o texto bíblico que fundamenta a posição que ele está defendendo? De um cristão. Perfeito. Pastor Paulo Sérgio, 3 minutos. Johnny. Desculpa, professor Johnny. Pastor Paulo Sérgio foi quem fez a pergunta. Não existe base bíblica para isso. Não entendi? Da mesma forma como não existe base bíblica, Okay. Nós podemos fundamentar essa resposta. Como também houve um outro questionamento em outro programa aqui, se uma criança pode ficar endemoniada também. Inclusive fui convidado e acabei não estando aqui. Não existe base bíblica para isso. Estamos lidando com um fato que não possui base bíblica específica que diga que um crente, um discípulo, foi endemoniado. Mas o fato, quando o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele diz mais o seguinte: ao qual resistir firmes na fé. Ao qual resistir firmes na fé. Então, se o diabo ele anda ao nosso derredor, isso referindo-se à igreja, buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é esse tragar a pessoa? Se a pessoa, quando Jesus diz vigiai, orai, por que nós temos que vigiar e orar? Porque temos que, quando Jesus diz lá em Mateus, tomar cuidado para que o ladrão não entre na nossa casa, o que isso significa, pastor Paulo? É que sim, o diabo pode estar em determinadas situações e tomar o crente, aproveitar de uma certa situação e tomar o crente. Só que tem uma diferença aí. O que é possessão demoníaca contínua, uma pessoa continuamente possessa por demônio, e uma pessoa que esporadicamente acaba sendo tragada, possuída pelo demônio. São fatos esporádicos. É lógico que nós temos a nossa base, ela é toda baseada no senso comum, a nossa experiência, porque não há base bíblica específica para isso. Diz: olha, essa pessoa, esse discípulo foi realmente tomado por Satanás. Mas há muitas coisas, como João diz, que foram feitas e aconteceram, que não foram registradas. Mas pelas evidências, pelos textos que nós temos, da importância e perseverança. E isso significa, sim, que o diabo pode aproveitar e tomar uma pessoa cair endemoniada, como esses casos que eu citei. O pastor estava em cima do púlpito e foi tomado por um demônio. Mas não é pastor? Pois é. Obrigado, professor Johnny. Pastor Paulo, 3 minutos para o senhor comentar. Então, a gente sempre vai... Aí é um ponto bem curioso. Porque se nós não temos, como o professor Johnny afirmou, né, um texto, uma base bíblica suficiente, então nós vamos trabalhar sobre inferências, né, e probabilidades. Eu acho interessante, você pega um texto, Johnny, professor Johnny, como 1 Coríntios capítulo 5, Paulo lá no verso 5, né, falando de alguém que vivia um caso de imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto, ele diz: em nome do Senhor, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 5, verso 4 e 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa se levede? Né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Esse é um texto muito conhecido. Eu acredito, professor Johnny, e eu creio que o irmão também crê nisso, que existem níveis
de ataques de Satanás. Né? Satanás ataca as pessoas em níveis diferentes, porque inclusive a relação desses pecadores com ele são relações diferenciadas. As pessoas que são envolvidas, por exemplo, com o ocultismo, elas têm um nível de contato com os espíritos, muito superior a qualquer incrédulo que não tem esse envolvimento. Não é por isso que chama-se ocultismo. É o mundo que por Deus nós nunca deveríamos tentar abrir ou contactá-lo. Não é? Então, quando o irmão fala da questão da experiência, eu creio, né? Acho não, mas eu creio que toda experiência que nós tenhamos, por mais que ela seja uma experiência forte, evidente, por mais que possivelmente nos traga algumas respostas a crenças que nós temos que correr para a Bíblia, porque ela é suficiente. Não é? Na minha opinião, ela continua sendo suficiente. Agora, a grande questão repousa sobre um ponto importante que a gente esquece. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, 21 a 23, tem uns caras ali dizendo: Senhor, porventura não profetizamos, não expulsamos demônio, não realizamos muitos sinais. Jesus disse: nunca vos conheci. Ou seja, eles estão alegando que seguem a um Cristo, e o Cristo está dizendo para eles: não, vocês nunca me seguiram. Eu nunca conheci vocês. Então, a grande questão é, como diz lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Tem uma pessoa só que você tem que ter certeza que é salvo, e é você. Naquele caso em Mateus capítulo 7, é curioso, eles pensavam que eram salvos. E eles pensam tanto que são salvos, que eles estão alegando aqueles milagres para que eles sejam justificados para entrar no reino. Então, para mim, a questão repousa exatamente nesse problema. Nós inferimos que pessoas são crentes, mas não sabemos. Tá bom. Bem, então a primeira rodada está terminada. Cada um fez uma pergunta, respondeu uma pergunta e comentou a resposta recebida. Vamos para a segunda rodada. Professor Johnny Bernardo, sua segunda pergunta. O texto de Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus diz o seguinte: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Voltando a essa questão, o pastor Paulo comentou, não há referência bíblica específica sobre casos de pessoas que ficaram endemoniadas, crentes convertidas que ficaram endemoniadas, mas há inferências, e essa é uma oportunidade para nós abrirmos essa discussão. Isso aqui é uma discussão em que não há certo ou errado. Como não há referências, nós temos que trabalhar em cima daquilo que nós temos. A questão é, com base neste versículo, por que Jesus chama Pedro, que era discípulo convertido, era apóstolo, foi escolhido como apóstolo, o chama de Satanás? Será que não houve uma influência na vida dele? Até porque só lá em Atos, capítulo 2, quando recebe o Espírito Santo, é que há uma mudança de vida nele. Mesmo recebendo o Espírito Santo, Paulo diz na sua carta que repreendeu Pedro, porque Pedro, quando sentou com os gentios lá em Antioquia, teve uma certa resistência com o fato de ter gentios ali. Então, essa questão, eu queria entender, por que Jesus chama Pedro de Satanás? Será que houve uma influência ali? O que houve nesse episódio aí? 3 minutos. Então vamos lá, vamos tentar responder essa questão. O grande problema é que nós, como cristãos, nós fazemos toda uma leitura à base de uma interpretação que às vezes foge daquilo que o texto realmente ensina. Por exemplo, a primeira vez que nós encontramos a palavra Satã, né, que é a expressão usada aí por o diabo, o adversário, né, de Deus, a primeira vez que nós encontramos isso na Bíblia em Números 22, 22. Primeira vez.
Porque em Gênesis 3 nós temos lá a serpente e tal, mas aí, o entendimento dessa expressão serpente nós só vamos ter no Novo Testamento, né? A serpente, o dragão, no Novo Testamento. Mas na Bíblia a palavra Satã ou Satanás, né, nós só encontramos ela a primeira vez em Números 22. Então diz assim o texto: a ira de Deus acendeu porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no adversário, e ele ia caminhando montado na jumenta, e 2 de seus moços com ele. Um episódio de Balaão, todo mundo conhece o texto. Então, aqui diz que o anjo do Senhor se pôs por Satã. Para os judeus, na época de Jesus, a palavra Satã era usada para falar de qualquer opositor. Não é? Nós temos na Bíblia a palavra Satã usada como um substantivo que se refere ao nome do ser inimigo de Deus, inimigo da obra de Deus, inimigo do homem, não é? Satanás. E nós temos também a palavra usada como um adjetivo, Heber, para nomear qualquer ato de oposição de alguém. Então, é curioso na Bíblia que a primeira vez que a palavra Satanás aparece na própria Bíblia, se refere não ao diabo, e sim ao anjo do Senhor que se colocou por adversário contra Balaão no caminho. Ou seja, o que podemos entender disso é que quando Jesus, lá no capítulo 16 de Mateus, diz, para trás de mim, Satanás, ele não está dizendo que Pedro está possesso, ou que o diabo está falando pela boca de Pedro, mas ele estaria simplesmente chamando Pedro de adversário. Adversário do quê? Daquilo que Jesus expôs, que seria a crucificação, a morte, o sacrifício dele. E Pedro chama a atenção de Cristo, né, o recrimina por aquelas palavras. Então, na verdade, o texto seria, dentro do contexto judaico, dentro do uso, é como a palavra diabo, né? Você não encontra a palavra diabo no Novo Testamento só usado para Satanás ou para os demônios. Então, é usada também para pessoas. Tá certo? Então, na minha opinião, ali não existe nenhum caso de possessão demoníaca. Professor, seus comentários. Eu concordo com o irmão. E há um outro caso, em 2 Coríntios 12, versículo 7, aí é o caso de Paulo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Essa referência, qual que é a referência em números que o irmão citou? 22. Muito bem. O apóstolo Pedro, ele... não é o fato que diz aí em Mateus, que Pedro foi tomado por Satanás. Ele não foi possesso, não foi tomado pelo diabo naquele caso de Mateus. Mas toda a trajetória de Pedro, ele só vai se converter de fato lá nos Atos dos Apóstolos. No caso do apóstolo Paulo, nós temos também aqui uma referência a Satanás, um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, se formos buscar uma referência neotestamentária para um caso de não possessão demoníaca, mas de opressão demoníaca, nós questionamos esse fato com relação a Paulo. Esse é um fato que vem sendo questionado há anos, há décadas. Que espinho na carne era esse que havia sobre o apóstolo Paulo? Que mensageiro de Satanás que vinha sobre ele? Ele diz que eu orei 3 vezes. Orei 3 vezes, mas o Senhor não desviou de mim. Será que não há caso lá em Jó, que Deus permite que Satanás o tome? Satanás tirasse todos os bens de Jó, colocasse nele uma lepra, só não tire a sua vida, está lá em Jó, só não tire a sua vida. Então há essa relação, essa diferença entre uma pessoa que é perseguida pelo inimigo ou tomada por Satanás, ou possessa por Satanás. Então essa é a grande questão aí. Então, também é uma discussão com base nisso.
que mensageiro de Satanás está aí tomando o apóstolo Paulo, o esbofeteando. E Paulo orou 3 vezes, e Deus não desviou dele. Tá bom. A gente vai para o intervalo. Na volta, o pastor Paulo Sérgio é que vai fazer a segunda pergunta dele ao professor Johnny. Voltamos já. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui discutindo se o salvo pode ficar endemoniado, e o pastor Paulo Sérgio Batista, que é do Centro Kairos Apologética, ele também é da Igreja Batista, diz que não. E ele vai fazer a segunda inquirição dele ao professor Johnny Bernardo, da Igreja Evangélica Brasil para Cristo, que diz que sim. Vamos lá, pastor Paulo. Primeira, a questão que a gente esquecer é que o próprio professor Johnny deu a resposta. Eu não vou entrar no mérito da discussão, né, quando ocorreu a conversão de Pedro, mas se Pedro se converte só em Atos, ou só depois daquele período de Jesus e a partir da ressurreição, então o capítulo 16 jamais pode ser usado de qualquer forma porque qualquer ação do diabo, e se fosse um caso de ficar endemoniado, ele não era salvo, de acordo com a observação que ele fez. E a pergunta do senhor é? Porque Deus, né, a gente vê na Bíblia, professor Johnny, claramente, nós vemos na Bíblia, a ideia dos 3 inimigos que nós temos, né? A minha carne, o mundo e Satanás. Então a Bíblia demonstra que são os nossos 3 inimigos a serem vencidos, né? Nessa longa jornada chamada amadurecimento, santificação nas nossas vidas. Então nós encontramos na Bíblia claramente esses 3. Nós encontramos, professor Johnny, por exemplo, demonstrando o que a carne pode produzir em nós, o que é que o meu eu, o que é que o meu ego, né, onde ele pode me conduzir, o que ele pode gerar em mim ou me escravizar. Isso nós sabemos, a Bíblia é clara sobre isso. Você começou o programa mencionando, inclusive, o caso de Paulo, né? Que Paulo fala das suas dificuldades também, como pecador. Então nós sabemos, a Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia também é clara sobre a questão do mundo, né, do sistema, né, que promove uma separação de Deus e um afastamento de Deus. A Bíblia é clara sobre o que é a carne, meu primeiro inimigo. A Bíblia é clara sobre o que é o meu segundo inimigo, que é o mundo. Mas, professor, se eu perguntar sobre a carne e eu perguntar sobre o mundo, o irmão ou qualquer cristão que manuseia a Bíblia vai encontrar respostas. Mas quando nós tratamos da questão, da terceira questão, Heber, que é dos demônios, né, por que isso, que se não existe um texto que comprove, a gente vai ter que partir para inferências, então por que a nossa luta contra a carne é clara, a nossa luta contra o mundo é clara, mas a nossa luta contra os espíritos não é? Porque se nós estamos discutindo aqui, Heber, que não se sabe com certeza, ou há probabilidade e possibilidade, nós não sabemos qual é o raio de ação do inimigo. Por que Deus me deu, ou por que Deus, professor Johnny, me capacitou para saber o raio das dificuldades de ação da minha carne, do mundo, mas não de Satanás? O senhor compreendeu a pergunta? Deixa eu ver se eu entendi. O ponto focal da pergunta do senhor é? O ponto focal é, por que eu sei, eu entendo na Bíblia as minhas limitações e as minhas lutas na carne, o raio de ação dela, a luta do mundo e o raio de ação do mundo sobre a minha vida e como eu devo vencê-lo, mas no caso de nós estarmos discutindo esse assunto por inferência, não é claro. Por que Deus me deu diretrizes sobre a carne, sobre o mundo, mas não sobre os demônios? Então há diretrizes com relação à carne, o mundo, mas não com relação aos demônios. Então eu volto nessa questão que Jesus fala sobre a importância da vigilância. E Pedro fala também sobre o inimigo, o Satanás, que anda ao nosso derredor. Satanás, uma entidade espiritual. O crente que deve vigiar, orar e vigiar, ele está vigiando. Por quê?
as ações do inimigo sobre a sua vida. Você deve continuar orando, persevera na oração, vigia, toma cuidado, porque o Satanás pode aproveitar uma brecha e te desviar, ou como os casos nós conhecemos, a pessoa acaba caindo dentro da igreja. Eu vejo isso, Paulo, nitidamente no Novo Testamento. No Antigo, nem tanto, mas no Novo Testamento, sim. Se Jesus nos chama a atenção para a importância da vigilância, se nós devemos fugir, Paulo diz aí em Coríntios, fugir da impureza, fugir da idolatria, em Coríntios. Paulo orienta Timóteo, Timóteo não é obreiro, fugir das paixões da mocidade. Hoje é difícil nós diferenciarmos as ações da carne ou as ações do diabo. Como que nós vamos diferenciar isso aí, Paulo? Porque qual que é a função do inimigo? Jesus diz em João, ele veio para roubar, matar e destruir. Então lá desde o começo, lá de Gênesis, ele vem impulsionando o homem. O que ele fez com Adão e Eva? Ele mostrou a Eva e Adão a importância e a beleza do fruto proibido. Se você comer esse fruto, você terá o conhecimento do bem e do mal. Então instigou o conhecimento. O que gera o pecado, segundo o apóstolo Tiago? Os olhos, o ver, o cobiçar, a concupiscência acaba gerando o pecado. Então há um processo. E quem está por trás? Quem que leva a humanidade desde o princípio a pecar? É Satanás. Então, a nossa carne. Então, Paulo diz o seguinte: o pecado habita em mim. Eu me converti lá a caminho de Damasco, mas o pecado continua habitando em mim. A carne continua me levando a pecar. E quem está por trás de tudo isso? Levando a humanidade contra Deus. É Satanás. Então eu vejo nitidamente isso. Essas referências. Quando Jesus chama os seus discípulos para a importância da vigilância. Quando Pedro diz, toma cuidado, porque o diabo está aí, circulando. Toma cuidado. Maravilha. Pastor Paulo, 3 minutos para os seus comentários. Então vamos lá. Primeiro, eu não estou negando de forma nenhuma que não existe um raio de ação de Satanás na vida de crente, que não exista ilhas, não é? Até que nós cheguemos ao reino. A vida, a própria existência é feita de conflitos da carne, conflitos do mundo e ação de Satanás. A Bíblia não diz em lugar algum que eu sou tentado pelos demônios, mas que eu sou primeiro tentado pela minha própria cobiça. Satanás veste a camisa do time que você torce. Então é isso que é a dinâmica da tentação, da ação do diabo. Então se você, principalmente se você for corintiano, aí é que a coisa desanda de vez. Concorda? Concordo plenamente. Concorda plenamente, então é isso. Então quando a gente fala da questão de ação de Satanás, ele vai agir dentro daquilo que eu permito. Você nunca foi tentado, Heber, professor Johnny, você nunca foi tentado, eu nunca fui tentado em alguma coisa que eu não desejei. A dinâmica começa com o meu desejo, com a minha vontade, com o meu querer. E aí, Satanás e os demônios vão fazer o uso disso. Agora, existe claramente, a grande discussão é que tudo isso é muito claro, é muito evidente. Por exemplo, Paulo chega, você citou o texto de 2 Coríntios 12, Paulo diz que o espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Quer dizer, aquele espinho para ele foi um mensageiro de Satanás. Não é? E a discussão sobre o que é esse espinho é uma discussão bem muito ampla. Mas eu não duvido de um raio de ação de Satanás com relação ao crente, levando ao pecado, levando a determinadas coisas, induzindo a fazer coisas que ele deseja. A nossa questão aqui de discussão é se esse nível de ataque de Satanás passa por uma possessão demoníaca. Eu não posso achar que o fato de Satanás investir na vida de um crente, investir na minha vida ao longo da minha fé cristã, eu me converti com 15 anos de idade, estou com 43 hoje, 43 anos de idade, ou seja, ao longo da minha vida, é óbvio que Satanás tentou me desviar do caminho muitas vezes. Agora, isso eu não nego, e nenhum aqui, em sã consciência, vai negar.
não é, a ação clara de Satanás ao longo da nossa vida, da nossa luta. O ponto é, aonde nós encontramos na Bíblia provas, textos claros, não é, que cheguem a ponto de dizer assim, ó, Satanás, ele pode chegar até você ao ponto de você ser possuído, não é? Você perder a sua consciência, você ser usado de uma forma, através do demônio, ampliar sua força, ranger dentes, enfim, toda essa questão. Então, o ponto-chave da discussão é essa. Nós não temos textos bíblicos que demonstrem isso. Nós temos a ação de Satanás, tentação de Satanás, armadilha de Satanás, mas não temos textos bíblicos de possessão demoníaca em crentes. Bom, presta atenção agora, nós estamos no último bloco do programa e cada um de vocês vai fazer a última pergunta, porque depois, se der tempo, nós temos 2 perguntas gravadas que os senhores responderão dos nossos entrevistados, tá bom? Então, professor Johnny Bernardo, sua derradeira questão ao pastor Paulo Sérgio Batista. Só para fechar essa questão que o pastor Paulo tocou, ao mesmo tempo que não há referência de uma pessoa crente que foi possessa pelo demônio, também não há referência ao contrário, dizendo que nós não podemos. Então, ao mesmo tempo que não há referência dizendo que de fato houve alguém que foi possesso, também não há referência que diga que não pode acontecer isso. Então, nós ficamos num vácuo aí, entre essas 2 questões. Tá. A pergunta é: a santificação é um processo instantâneo ou contínuo na vida do convertido? O que eu tenho em mente com essa pergunta? A pessoa se converteu. Primeira versão. Na conversão você tem a regeneração e a justificação. São fatores instantâneos da vida do pecador. No final da caminhada cristã, quando Jesus voltar nos céus, nós teremos a 4ª etapa desse caminho, que tem 2 lados e 4 etapas. No final, você tem a transformação do seu corpo. De mortal passa a imortal. De corruptível, que é sujeito à corrupção, sujeito ao pecado, sujeito às influências do inimigo, passa a ser corruptível. Só lá no final, quando subir aos céus, nós não seremos mais sujeitos ao pecado e nem às ações do inimigo. Então, a santificação ele é um processo instantâneo, como no caso da regeneração e da justificação, ou é um processo contínuo? Se é um processo contínuo, isso significa que nós estamos sujeitos ao pecado e estamos sujeitos, se dermos brecha, colocando o apóstolo Pedro, de sermos tomados por Satanás e acabarmos sendo desviados, como foi o caso de Adão e Eva. 3 minutos, pastor. Eu acredito que o caso de Adão e Eva é um caso diferente do nosso. Nós temos uma tendência pecaminosa desde o momento que nascemos, né? Então, nós já nascemos com um defeito de fábrica. No caso de Adão e Eva, não. Eles são perfeitos, eles tinham muito mais possibilidade de vencer a tentação do que eu e você temos. Mas, por exemplo, quando se fala de santificação como processo, nós temos em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo dizendo, capítulo 1, verso 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a Bíblia mostra que eu recebo santificação que me é outorgada através de Cristo por ocasião da minha salvação, porque eu sou considerado santo de Deus a partir do momento da minha conversão, mas também nós entendemos que a santificação é um processo. Agora, é exatamente nesse processo, professor Johnny, que nós temos textos como de Colossenses 1,13, né, que diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino, né, de Cristo, o reino da luz. Então, nós temos textos bíblicos que demonstram isso, muito claro. Textos que, o capítulo 2, eu acho que é um capítulo clássico, capítulo 2 de Efésios, né, que diz que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora andavam segundo o príncipe desse mundo, segundo as potestades. Ou seja, o texto ele é muito claro ao demarcar a ideia de que existe sim
uma diferença posicional daquele que crê em Jesus. Por quê? Porque eu só creio nele, eu só estou nele por causa da obra santificadora que ele realizou. E ele era o único capaz de fazer isso. Então a suficiência dele, ele me transfere de poder, ele me transfere de domínio, ele me transfere de autoridade. Eu passo a viver num outro reino. Agora é óbvio, viver nesse outro reino enquanto na carne não me isenta de passar por dificuldades, de crises, não é? Agora, mais uma vez eu repito a questão. Até aí, quando o irmão diz assim, ó, o texto bíblico não diz que sim, nem diz que não, aí a gente abre um precedente que é a discussão do argumento do silêncio. E isso é um pouco complexo, porque se nem toda coisa que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz sim, nem diz não, eu defender, vai virar um banzé no deserto, a interpretação ou a nossa teologia. Então eu não posso usar argumento do silêncio para fundamentar uma possível teologia bíblica. Então, na minha opinião, é um pouco perigoso isso. Bom, professor Johnny Bernardo, o senhor tem 3 minutos para fazer o comentário a essa resposta que o senhor acabou de ouvir. Então, fechando, irmão Paulo, se a santificação é um processo contínuo que começa na conversão e vai até o arrebatamento, a transformação do nosso corpo, isso significa que a pessoa, mesmo convertida, passou pelo processo de regeneração. O que é regeneração? Restaurar o estado original. O que é justificação? Paulo trata isso muito bem na Epístola aos Romanos, que é a Epístola da justificação. A pessoa tinha um pecado, a pessoa veio a Cristo pecadora, mas ela foi justificada por Cristo. Então ela começa o processo, a sua trajetória espiritual, a sua trajetória cristã, que parte da conversão e vai até o retorno de Cristo. Então, nesse processo, nessa caminhada, nós podemos falhar, nós podemos pecar, nós podemos ceder ao pecado. E Jesus diz, ou melhor, João diz, se pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, ele está continuamente, lá, Salmo 110, assentou-se à destra do Pai. Junto ao Pai, nós temos um advogado que está advogando a nossa causa. Nós pecamos. Se nós pecamos, nós cedemos ao pecado. E muitas vezes, o diabo ele coloca pessoas no nosso caminho, ou situações, justamente para nos fazer pecar e nos desviar. Houve uma influência. Após ceder essa primeira influência do inimigo, a pessoa continua pecando, continua se prostituindo, continua no estado de pecado. Chega ao ponto da pessoa ir ao culto e o diabo tomar essa pessoa de uma forma definitiva. Se a santificação é um processo contínuo, ninguém, ao se converter, vira santo. Porque aí teremos que tratar a questão do calvinismo. A pessoa, uma vez chamada, uma vez salva, é salva para sempre. Na questão, nós colocamos aqui da santificação. A pessoa aceitou a Cristo, ela tem que continuar servindo a Ele, procurando viver uma vida reta, santa, para que o diabo não tome a sua vida. Então eu não vejo, nesse processo da conversão até o arrebatamento, impossibilidades de nós não podemos ser tomados por Satanás, pecarmos e cairmos na sarjeta. Pedro, quando sentiu o vento lá, Jesus disse, pode vir. Pedro sentiu o vento. O que aconteceu? Pedro começou a afundar. Ele sentiu, ele olhou, ele percebeu, começou a afundar. O foco é Jesus. Nos convertemos, estamos olhando para Cristo, continuamos olhando para Cristo. E é lógico que uma pessoa que vive em santidade, que vigia, que ora, essa pessoa não vai ser tomada por Satanás, porque ela está com Deus e está perseverando na sua fé. Amém. Pastor Paulo Sérgio Batista, sua última pergunta. Última pergunta? Vamos lá. Professor Johnny, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte. Na opinião do irmão, né? Qual o maior nível de atuação dos demônios na vida de um crente? Qual o maior nível de atuação dos demônios na vida de um crente? Até onde, né, os demônios podem atuar na vida de um crente? Até onde? Ponto? Qual o limite, né, o nível do tocar de Satanás ou dos demônios na vida de um crente, na sua opinião? Até onde isso pode ir?
3 minutos. Até que ponto Satanás pode Tocar, Nos até tocar. onde ele vai, os limites? os limites disso. Bom, aí, primeiro, como eu falei, a pessoa convertida, que está com sua vida no altar, dedicando-se a Deus, primeiro que ela tem lá nos Salmos, o anjo do Senhor está ao nosso derredor, está nos guardando. O anjo da guarda, que os católicos dizem. Né? A pessoa que se converteu, ela é crente em Deus, aceita Cristo, continua firme, o inimigo não pode atuar na sua vida. É só nesses casos que a pessoa cedeu ao pecado, continua cedendo ao pecado, dá lugar para Satanás, aí ela passa a ser tocada por ele, sim. Eu não tenho do que duvidar disso. Duvidar disso. Israel, os 3 milhões de judeus que caminharam no deserto, quem que entrou em Canaã? Só Josué e Caleb. E os demais lá, os 3 milhões, ficaram pelo deserto. Então foram tocados. Eram separados por Deus. Deus chamou Abraão, santificou a sua nação através de Abraão, mas toda a população, todos os judeus que saíram do Egito, não conseguiram chegar em Canaã. Esse caminho do Egito até Canaã, na tipologia, está representada aí a vida cristã, desde a conversão até o arrebatamento. Então nós estamos sujeitos, infelizmente, às ações do inimigo. Mas no momento que nós vigiamos e oramos, o diabo não pode entrar na nossa vida. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Então, segurança ele guarda, está vigilante, está olhando a atuação do inimigo, está armado, a armadura de Deus, Efésios 6. A sua casa está em segurança. Mas o que acontece depois? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando, achar, primeiro, varrida, segundo, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Seu tempo, pastor. E concluindo, a importância da vigilância, porque o inimigo está ao nosso derredor e ele busca, sim, entrar em nossa casa, na porta vigilante, armado, para que o inimigo não tome a nossa casa. Bom, pastor Paulo, seus comentários. Então, mais uma vez nós vamos voltar para a questão lá do início, né? Então nós vamos trabalhar a questão da ação de Satanás, mas não da possessão demoníaca num crente. Nós não temos isso na Bíblia. Podemos crer, acreditar nisso por inferências, por experiências. Não temos textos que defendam essa posição. Você pega, por exemplo, João 5,18, né? Quando João diz que o diabo, né, não toca, né, não lhe toca, falando da questão do salvo. Essa pessoa salva como possessão de Deus, o maligno não lhe toca. Então, é bem curioso nós pensarmos nisso. Se ele está dizendo que não toca, e que nós estamos aqui discutindo desde o início desse programa, que existem níveis de ação de Satanás, mas acredita-se que pode tocar até o nível de uma possessão demoníaca, esse texto não teria sentido. Porque se você for avaliar, nenhum de nós aqui vai dizer que um crente não pode ser oprimido, um crente não pode ser tentado, e é isso que nós estamos, isso para nós é ponto pacífico. Nenhum de nós aqui vai ser louco de dizer não, todos nós sabemos disso. Agora, o grande ponto aqui, que na minha opinião, a Bíblia não vai dar respaldo, é assim, não, o maligno de fato toca
num salvo, numa pessoa que teve uma experiência do novo nascimento, foi transportado do reino das trevas, não está mais sob o domínio de Satanás, e querer criar uma teologia toda em cima do, mas eu conheço gente que estava na igreja, mas como é que você sabe que o cidadão estava na igreja e era crente? Vai ter pastor no inferno, o cara é pastor, mas não é crente. Então, isso são coisas que nós não podemos inferir, ter certeza, olha, fulano ali de fato é crente, fulano é salvo. Nós vamos sempre, e professor Johnny, vamos sempre inferir isso a partir de um conjunto de coisas. Mas nós não temos, né, a questão de uma pessoa carnal, uma pessoa usada por Satanás. Aliás, Paulo, né, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 diante, ele fala, né, que o pastor não deve viver a contender, mas deve ser apto, né, para poder instruir essa pessoa de forma que ele saia da prisão em que Satanás o pôs, né, servindo de problema dentro da igreja. Então nós sabemos que existem crentes dentro da igreja dominados por Satanás, usados por Satanás. A questão é, se essas pessoas, quando eu digo crente, estou dizendo no sentido religioso, a questão é se de fato essas pessoas passaram pelo novo nascimento, se de fato foram regeneradas, se de fato foram transportadas do império das trevas para o reino da luz, se de fato são filhos de Deus, tiveram um novo nascimento, ou tiveram apenas uma experiência religiosa. Então nós estamos vendo aqui que quando a Bíblia diz o maligno não lhe toca, esse texto, se o máximo que se ele pode ir até a possessão, o texto diz que ele não lhe toca, porque o restante a gente sem dúvida nenhuma vai acreditar na possibilidade de Satanás agir na vida de um cristão. Bom, eu queria agradecer ao professor Johnny Bernardo, da Igreja Evangélica Brasil para Cristo, e ao pastor Paulo Sérgio, da Igreja Batista do Centro Cairós e Apologética. Nós não teremos tempo para as perguntas que foram gravadas pela nossa repórter, a gente guarda para outro programa aqui. E eles continuam, esses dois irmãos, à sua disposição por intermédio do site vejamsó.com.br, na aba Convidados, clicando ali você tem o contato desses dois obreiros para tirar suas dúvidas, para fazer convites, para mandar oferta, enfim, eles estão à sua disposição, tá bom? Aproveitem. Muito bem. Vamos ver quem é que vai levar o kit da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. Vanderly Ubaldo, de Nordestina, lá na Bahia. Parabéns, Vanderly. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.